Então, antes da gente começar aqui na nossa lição 5, o, o, o Fábio falou que teve algumas perguntas, acho que meu pai respondeu, a maioria, mas tinha um do Giovanni, especialmente a pergunta referente ao relacionamento entre os judeus e os gentios, sendo que em Levítico já tem lá um comando de que, um mandamento de que os israelitas eram para amar uns aos outros, porque Deus é Senhor. Mas também tem um 19:33, se eu não me engano, um mandamento específico para tratar o estrangeiro que vem interagir, fazer parte daquela comunidade, como se fosse um nativo, e para amar também o estrangeiro como a si mesmo. Então, como que a gente vai desse mandamento? E o raciocínio ali dado é porque vocês eram estrangeiros no Egito, e tiveram aquela experiência de abuso, de maltrato, de escravidão, então tratem o estrangeiro diferente. Mostre o oposto disso, né? De hospitalidade, de amor e de inclusão na comunidade. Então, como que a gente sai disso para aquela bagunça no Novo Testamento, né? De conflito, com gentios, e Paulo tem que fazer um trabalho ali muito específico para tentar abranger essas dificuldades, especialmente nessa nova comunidade que é para ser o reino de Deus na terra, a igreja e assim por diante. É porque, bem, tem vários detalhes, vou te dar meio por cima. Os eventos aqui em Levítico é mais ou menos uns 1.400 anos antes de Jesus. Mais ou menos 720 e poucos anos antes de Jesus, logo aqui, deixa eu voltar mais um pouco. Então, 1.400 anos mais ou menos. Mais ou menos uns 900 anos antes de Jesus, ou uns 500 anos depois dos eventos aqui em Levítico, o reino de Israel está se dividindo, norte e sul, após a morte de Salomão. E o seu filho, que coordena o sul e as tribos que vão para o norte, imediatamente ambos os reis ali entram em idolatria de forma extrema. O que Salomão já estava fazendo parcialmente, eles fazem de forma extrema. Mais ou menos uns 200 anos depois disso, a situação está tão grave, mesmo que Deus mandou vários profetas, inclusive, por exemplo, Jeremias e Ezequiel, Isaías, que a idolatria estava tão grande que Deus permite que impérios, nesse caso o Império Assírio, venha como punição e vem contra o norte. Então, 10 tribos, as 12 se dividiram, 10 se categorizaram como norte e 2 ficaram para o sul. Os assírios vêm destruindo o norte e, nossa, zero negócio. Não matam todo mundo, mas zero o reino, destrói tudo. E leva de forma, através da força, né, o povo, o que não morreu, eles recolocaram, fizeram aquela bagunça geográfica de pôr povo aqui, povo ali, povo lá, e chegaram, na verdade, até o sul, desceram até o sul e chegaram até a porta de Jerusalém, que era a capital do sul. Mas porque o sul, vendo o que aconteceu com o norte e ouvindo profetas como Isaías, acabaram, vamos dizer assim, escapando à destruição. Mais ou menos 128 anos depois, 120 e poucos anos depois, já estamos aqui 586, 87 antes de Jesus, o sul volta a fazer a mesma bagunça e então vem o Império Babilônio e destrói basicamente o que os assírios fizeram com o norte. Destrói quase tudo, queima o templo, destrói Jerusalém. Quem não morre através de força, recolocado pelo império.
E isso começa um ciclo de mais ou menos 700 anos, onde Israel está sendo oprimido por um reino ou outro, com graus diferenciados, mas começa lá com os assírios, aí estamos nos babilônios, aí depois vem os medo-persas, aí vem os gregos, aí tem mais ou menos uns 100 anos de liberdade, mais ou menos 50 anos do nascimento de Jesus, tem lá uns 100 anos de liberdade, mas também 100 anos difíceis, com briga entre uma família contra a outra dentro de Israel, para quem que ia liderar, então uma tragédia. E aí, mais ou menos 50 anos do nascimento de Jesus, os romanos entram ali na bagunça e acabam dominando Israel. Então, quando Jesus vem na cena ali, Israel já está com um legado de 700 anos, mais ou menos, de destruição e sofrimento a mãos de pessoas, de gentios, de não-judeus. Então, isso faz parte do porquê, historicamente falando, que os judeus estavam naquele ódio, muitas vezes, com outros povos. Então, Essa resistência, né? sim. Então, tem uma explicação, não necessariamente diria uma justificativa, mas tem motivos históricos e muitos trágicos. Giovanni, tem uma complementação à pergunta? Obrigado pela explicação, irmão. E boa noite aos irmãos, que entrei em cima do laço, graça e paz a todos. Estou estudando com os irmãos de Manaus, Gênesis, Escola Dominical de Domingo. E o interessante é que tudo se começou, a criação humana, né? De Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Uhum. E todos os três eram irmãos. E de lá para cá, se voltarmos para o passado, nós todos somos irmãos, somos descendentes ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Então, como nós humanos, sem Cristo, temos a maldade no coração, né? Sim. E até mesmo se voltar à história ali, né, no começo, Gênesis 1 e 2, o conceito da humanidade ter aquele elo, aquele vínculo com o seu Criador e um com o outro, o negócio, a bagunça já começa ali do Gênesis 3 em diante, aí Gênesis 4, um irmão já mata o outro, então já há um conflito interno, né, humano, aquela bagunça, e dali para frente, nem você já notou, o negócio se agrava, e aí descendências de pessoas que eram família, negócio pior ainda, e assim vai. Ok, então vamos lá, essa aí eu acho que era a pergunta que restou. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, e vamos entrar na lição 5. Ok, lição 5. Estamos, obviamente, continuando aqui, né, na lição de Levítico. Os irmãos estão conseguindo ver aqui a tela. Então, estamos continuando a lição aqui de Levítico, e o conceito básico de Levítico são mecanismos, intercessões, sacrifícios, exemplos, dias especiais, todo o processo que está sendo descrito aqui em Levítico, na sua base, é para unir um povo que está pecador, um povo contaminado com a bagunça na qual nos encontramos, junto à presença de um Deus santo. Então, o que acontece em Levítico é para fazer esse processo possível, essa reconciliação relacional possível. E as implicações são muitas, inclusive se estamos reconectando com Deus, estamos então também como uma comunidade reconectando um com o outro. Israel, já vindo do chamado lá em Gênesis 12, a Abraão e a sua família, era para, nessa nova interação um com o outro e com Deus, ou com Deus e então um com o outro, de forma diferenciada das outras nações ao seu redor, era para ser um chamado, um exemplo e um chamado a eles, para então
largar os seus deuses, vamos dizer assim, e se aproximar desse Deus aqui. Então, Levítico cria esse processo, essa possibilidade de reconciliação. Então, mesmo assim, vários detalhes estranhos para nossas sensibilidades, o comunicado, a mensagem para nós ainda é um de reconciliação, e sendo assim, então, o que está acontecendo aqui em Levítico é uma base, é um processo, porém limitado, que se encontra a sua totalidade em Jesus, porque Jesus vem como um sacrifício, como um método de pureza, como a presença de Deus em nós, para fazer essa reconciliação nós com Deus e nós um com o outro. Então, o básico de Levítico é isso, mas estamos aqui gradativamente vendo em mais detalhes como que isso se torna possível. Então, semana passada falamos sobre a ideia de vivendo como uma comunidade de pureza, o impacto que a presença de Deus nesta comunidade, por causa do processo descrito em Levítico, ou os muitos detalhes de Levítico, a implicação prática é que nós, como uma comunidade, devemos viver de forma diferenciada. E hoje, continuando com esse conceito de se aproximando a Deus, vamos falar sobre intercessão. Não só nos aproximamos a Deus, mas há um processo de intercessão que acontece ali. Primeiro ponto que precisamos notar é a ideia do sacerdócio. Hoje em dia, mais uma vez, não é uma categoria de pessoas muito comum ao nosso dia a dia, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, e em certas religiões ortodoxas, mas não é um comum. Naquela época, na época desses povos e os seus deuses, reais ou imaginários, é indiferente, havia sempre uma categoria de pessoas que eram intercessores entre os deuses e o povo. Tá? Então, aqui, nesse contexto, Deus também comunica isto através da sua relação com Israel. Então, mesmo o sacerdócio, os sacerdotes que eram para ser representantes, tinham que também ter uma intercessão junto a Deus. Mas isso aí já vamos ver um pouco mais detalhes daqui a pouco. Mas vamos notar primeiro, em resumo, porque tem vários versículos sobre isso, em resumo, que Deus cria essa categoria de pessoas chamado sacerdócio. Em Êxodo, capítulo 28, versículo 2 a 4, temos esse texto. Para o seu irmão Arão, o negócio meio que começa ali, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Então, há uma categoria diferenciada, vamos dizer assim, do povo. Não que a pessoa em si é melhor do que qualquer outra pessoa do povo, mas a categoria, o que representa esse processo de intercessão é algo de dignidade e honra, e a pessoa, então, naquele momento de exercer esta função, tinha que se vestir de forma diferenciada, e aqui estão alguns detalhes. Diga a todos os homens capazes, né, Arão e sua descendência, aos quais dê habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas vestes que farão, e aqui alguns resumo, um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, e um turbante e um cinturão. Então, pessoas com habilidades para construir, né, fazer tudo isso, eram para fazer, porque Arão não ficava usando isso o dia inteiro, todo dia, não era roupa do dia a dia dele. Ao pôr esta roupa, ele estava personificando uma categoria de representação. E ele representava Israel para com Deus. Por exemplo, em Êxodo 28, versículo 15 e 21, faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal, faça como o colete sacerdotal de linho fino trançado
de fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. E esse peitoral, esse colete, era para ser com 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada com um selo com o nome de uma das 12 tribos. Então, quando ele vestia essa representação toda, ou vestia essas vestes exclusivas, era vestes com símbolos de representação. E um desses símbolos era este colete sacerdotal, e o colete era feito com 12 pedras representando as tribos. Então, quando Arão entrava na presença de Deus, vestido assim, ele representava o povo perante Deus. Mas interessante, ele também, o inverso era verdade. Ele também, nessa função, representava Deus ao povo. Continuando ainda a leitura, no capítulo 28, versículo 36 a 38, faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul, estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, Arão, naquela veste toda, era para usar um turbante na cabeça, e na frente do turbante uma plaquinha, e na placa era para ter o nome de Yahvé, Senhor, traduzido em português, Senhor, Yahvé. Então, quando Arão interagia com Deus, o simbolismo das 12 tribos, ele era representando o povo a Deus. Quando ele interagia em nome de Deus com o povo, ele, usando aquela placa, estava, então, como um representante de Deus ao povo. Ele estava... E tudo isso de forma cósmica, simbólica. E os simbolismos aqui, eu vou só de forma bem resumida dizer que isso tudo aqui há um paralelo com o que Adão e Eva era para ser. Adão e Eva, a linguagem, o simbolismo lá, é uma linguagem de sacerdócio que se repete aqui, principalmente com palavras hebraicas, que em português se perde um pouco, mas o ser humano foi criado para ser uma representação de Deus, a criação e a um outro, e como ser humano e como representante da criação em forma física perante Deus. Mas o pecado, aquela bagunça toda, então agora se precisa de uma categoria, um grupo, uma pessoa que fazia esta função de forma mais notável do que o ser humano no geral. Então, bem interessante que na sua própria veste, ele tinha essas duas funções. Tem muito mais detalhes que, infelizmente, tempo e talvez até não seja necessário para esse ênfase que estamos fazendo aqui, mas pelo menos o suficiente, espero que o suficiente para a gente entender a função e a necessidade do sacerdócio, que tem a ver com representação. Alguma pergunta ou comentário sobre este primeiro ponto? Ok. Então, número 2, intercessão por expiação e bênção. Expiação é uma pergunta meio religiosa, uma palavra meio religiosa. É uma questão de pagar algo em nosso lugar. Então, se há um rompimento de relacionamento e há uma função que, em termos religiosos e termos sacerdotais, expiação é algo sendo feito, muitas vezes através de um mecanismo aqui de sacrifícios, que permite a reconciliação de relacionamentos. Hoje em dia, né,
vamos dizer assim, graças a Deus, não tem que se matar animais aí para a gente reconciliar, mesmo que sendo que muitas vezes a gente faz um trabalho de reconciliação de amizades, ou até de alguma dificuldade com um irmão, ou um parente, ou um irmão na fé, ou até com alguém com quem você trabalha, sentado muitas vezes através ali de uma refeição, um cafezinho. Então, hoje ainda se há mecanismos de expiação, quando se pede perdão, muitas vezes o marido traz, sei lá, umas flores para a esposa, são simbolismos dentro da nossa cultura que comunicam uma tentativa de reconciliação. O conceito é o mesmo. Então, os sacerdotes tinham várias funções, entre elas duas que eu quero notar aqui, de expiação, de reconciliamento, e por causa de reconciliar-se um com o outro e com Deus, isso abria, essa reconciliação de relacionamento abria possibilidades de bênçãos. Então, vamos ver aqui mais detalhes. Primeiro, o sacerdote, no entanto, pelo seu próprio pecado, tinha que fazer a expiação por si mesmo, através, obviamente, morte de animais perante Deus. Então, por exemplo, em Levítico, capítulo 8, versículo 34 a 36, o que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação, uma outra palavra, que é sinônimo. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram, pois isso me foi ordenado. Arão e os seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então aqui está lá, ainda meio que no começo, Arão e os seus filhos passam um processo de propiciação, ou expiação, ou reconciliamento, e é um processo que envolve sacrifícios, no qual não estamos lendo todos os detalhes, mas também era um processo que eles tinham que ficar lá através de 7 dias, sacrifícios, sangue e várias outras coisas, para então poderem representar o povo a Deus e Deus ao povo. E aí, dentro desta função, após a expiação deles para com Deus, e então podendo agora representar um lado quanto o outro, eles iam então fazer expiação para o povo, ou em nome do povo. Então, em capítulo 9 de Levítico, versículos 5 a 7, há vários detalhes, entramos aqui na sentença, levaram então tudo o que Moisés tinha determinado para a frente da tenda do encontro. É um outro título para o tabernáculo, tenda do encontro. E a comunidade inteira aproximou-se e ficou em pé perante o Senhor. Disse-lhe Moisés: foi isso que o Senhor ordenou que façam para que a glória do Senhor apareça a vocês. Disse Moisés a Arão: venha até o altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto, e faça então propiciação por você mesmo e pelo povo. Então aqui ambos os sacerdotes e agora o povo, ofereça o sacrifício pelo povo e faça propiciação por ele, conforme o Senhor ordenou. Interessante notar que nesse processo todo, isso era para que então, aqui no versículo 6, foi isso que o Senhor ordenou que o façam, para que a glória do Senhor apareça a vocês. Em outras palavras, para que a presença de Deus seja, então, possível perante o povo e, consequentemente, é uma presença glorificando Deus e abençoando o povo. Então, a glória de Deus reflete a sua... o seu lado diferenciado em relação aos outros deuses, e também é um que abençoa a comunidade. E tudo isso somente possível por causa dessa expiação, esse reconciliamento e esses representantes, né, essa representação, povo a Deus, Deus ao povo, então isso reconcilia.
E, obviamente, tudo isso vai se encontrar a totalidade em Jesus, mas já para você ter uma noção aqui de que o que Jesus faz não é do nada, é algo que já vem vindo, em vários detalhes limitados, muitas vezes, né, do seu... O seu propósito mesmo, a sua eficácia, muitas vezes limitada, mas é um processo que já aqui se dá detalhes, e tudo isso se encontra em Jesus. E essa expiação leva, então, a bênçãos. Por exemplo, em Levítico 9, versículo 22 a 24, depois Arão, né, depois de ele estar correto perante a presença de Deus, com sacrifícios por si perante a Deus, aí ele então interage como representante do povo a Deus, Deus ao povo, e faz sacrifícios em nome do povo. Depois disso tudo, Arão ergue as mãos em direção ao povo e os abençoou, porque aqui então Arão é representante de Deus. Então, como representante de Deus, ele traz, ou oferece, ou transmite bênçãos ao povo. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda de encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto. Vamos falar mais sobre esse fogo consumidor, a aula que vem. Consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar, e quando todo o povo viu isso, gritou de alegria, prostrou-se rosto em terra. Então, né, detalhes estranhos para nós, né, de ter que ir lá matar animais e sangue para todos os lados, e tem muito mais detalhes que não estamos lendo, mas o resultado desse processo todo é que a presença de Deus perante o povo é possível. O povo, então, pode se agregar ao redor da presença de Deus e, consequentemente, esse relacionamento reconciliado traz bênçãos ao povo, em vários detalhes, através da proteção, através da generosidade de Deus, através de relacionamentos reconciliados entre o povo, um com o outro, e assim por diante. É um processo que era para ter implicações práticas. Por exemplo, os 10 mandamentos, consequentemente, os 613 mandamentos, o qual os 10 que a gente conhece são os mais comuns, eram detalhes que eram para ser um processo, era para criar mecanismos através da lei, que era para trazer justiça, benevolência, criar oportunidades de proteção, de saúde, de tudo, aquele mecanismo todo da lei, por causa da presença de Deus, que era confirmado através desses momentos de intercessão. Alguma pergunta sobre isso, comentário, que aí vamos notar um pouco sobre como Jesus entra como Jesus acaba personificando a totalidade dessa categoria de intercessão. Eu ia perguntar exatamente sobre a aplicação em Jesus, então só esperar. Vamos chegar lá. E o nosso ponto 3 aqui é até mais detalhes, mas já aqui vou fazer uma conexão. Mais alguém? Uma pergunta? Faz sentido o que está acontecendo aqui? Então, Jesus, o supremo intercessor. Mas, mais uma vez, eu acho que a gente só vai entender a profundidade da intercessão de Jesus por nós quando a gente entender esse processo todo que começa aqui em Levítico, na verdade que começa em Gênesis, mas que também se detalha aqui em Levítico, porque não era algo que saiu do nada, era um conceito comum na época, em termos dos deuses e o povo, e os povos,
Mas muitas vezes era um processo que tinha a ver com violência, com opressão, os ricos usando os pobres como sacrifícios, os pais usando os filhos. É um negócio bem trágico, porque os deuses também eram deuses bem... qual que é a palavra? Assim, vamos dizer... moody, quando você nunca sabe qual vai ser a reação dos deuses. Eles podem se animar e podem se irritar, então você tinha que ter essa intercessão toda aqui para você não ser destruído. Abusivo. Isso, o abuso, uma personalidade volátil, né, que você nunca sabe se vai estar animado, feliz, triste, violento. Mas aqui, dentro desse conceito, a gente tem um Deus, sim, único, que está disposto a entrar num relacionamento com o povo e vice-versa. E esse processo todo de intercessão é algo necessário e facilitado pelos detalhes que Deus aqui oferece. Ana, um comentário? Ô, Júnior, então, eu achei meio estranho isso de falar que Deus usou os deuses. Peraí, peraí, não é que ele usou os deuses. Deixa eu ver se eu consigo fazer a pergunta. Foi uma maneira de falar com nós que Deus usou o que os outros faziam, usavam isso. Aqueles deuses. Então, como eles já usavam aquilo, Deus usou para falar com nós, é isso? Mais ou menos isso. Se eu só tentar esclarecer um pouco mais. Tá. Deus comunica com o ser humano através de mecanismos que o ser humano entende dentro de um contexto e um momento histórico. Se Deus tivesse decidido que Jesus viria hoje, ao invés de 2000 anos atrás, Jesus se vestiria como nós, Jesus falaria, vamos dizer, se ele viesse no Brasil, Jesus falaria português, Jesus usaria expressões brasileiras, Jesus agiria de formas que no Brasil comunicasse caridade, benevolência, comunhão. Mas como Jesus não veio hoje, veio 2000 anos atrás, a maneira pela qual Jesus comunicou era algo que comunicava aquela mensagem naquela época. Então, ele falou na língua daquela época, se vestiu daquela época, usou exemplos comuns àquela época. E se você voltar 2000 anos antes, né, com Abraão, por exemplo, Deus fez a mesma coisa naquele momento. Aí faz sentido? Então, não é que Deus está emprestando o que os outros deuses criaram. É que Deus está usando o que se comunica a sua mensagem através daquele momento histórico, naquela língua, naqueles costumes e assim por diante. Faz sentido? Faz, mas o que eu achei estranho, porque aquilo não aqueles deuses não existiam. E Deus usou aquilo para mostrar ele a nós. Foi para mostrar ele. Deus usou aquele processo comum à época. Bem, a ideia de que os outros deuses não existiam é porque eu acho que a gente se confunde com a palavra Deus, tanto com letra minúscula e letra maiúscula. Se a gente trocar a palavra Deus por ser espiritual, Moisés, ou Paulo, por exemplo, Jesus, os judeus no geral, acreditavam que haviam outros seres espirituais. Eu acho que a gente também acredita. Satanás, anjos. A gente não usa a palavra Deus para esses seres. Mas eu acho que na mente de Paulo, por exemplo, e tem essa conversa toda no Novo Testamento, que o cristão, a pessoa que agora segue Jesus, pode ir comer carne que foi sacrificada a um ídolo ou não pode. Lembra lá em Romanos, capítulo 14 e 15?
parte do argumento de Paulo é de que aquele ser, né, aquele animal foi oferecido a, sei lá, um deus lá, tico-teco. Mas aquele deus tico-teco é um deus verdadeiro? O que Paulo acredita é que atrás daquele tico-teco há forças espirituais. E, sem dúvida, forças malignas. Então, se o deus tico-teco é realmente um deus, ou é só uma expressão que o mal usa para criar maneiras para o ser humano glorificar o mal, é indiferente, porque a consequência é a mesma. Estamos, ao seguir qualquer outra coisa que não é Deus, Yahvé, Deus, estamos seguindo outras forças malignas, outros seres espirituais. Aquelas práticas que comunicavam intercessão, sacrifício, perdão de pecados, expiação, Deus usa aquele contexto para comunicar o que é expiação perante Deus, o que é perdão perante Deus. Se fosse comunicar tudo isso a nós hoje, não se usaria, se Levítico estivesse sendo escrito hoje, eu acho que o processo seria diferente do que a morte de vários animais, porque hoje quase ninguém faz isso. Então seria algo muito... não comunicaria a mensagem, seria práticas assim, horrorosas para a maioria de nós. Nós cristãos não daríamos valor a isso agora, né? Não só isso, quase que povo nenhum daria, né? Principalmente no nosso Brasil, aí não tem muito grupo religioso, que eu saiba, que fica matando animais aí. Bem, tem aí a candomblé e assim por diante, mas não é algo comum. Em resumo, deixa eu tentar resumir de novo o ponto aqui. Deus comunica ao ser humano através de mecanismos que faz sentido ao ser humano dentro de um momento cultural específico. Então, o que eu e você estamos tentando fazer 2.000 anos depois, ou 3.500 anos depois, é traduzir toda aquela cultura para a gente, então, entender o significado. Giovanni? Não sei se eu entendi bem, aí eu vou ver se aí tu me corrige, por gentileza. Deus, então, pela explicação, usou os mecanismos que tinha no mundo, onde o homem, a humanidade acreditava em deuses, em imagens, em coisas palpáveis, e Deus, já que o homem tinha essa mentalidade, criou a sua forma, tendas, sacrifícios, coisas também palpáveis, para o povo de Deus acreditar em Deus. Já no Novo Testamento com Cristo, tudo isso caiu por terra. Não, agora é por fé. Esqueçam coisas palpáveis, agora é por fé, como Abraão. Abraão é o pai da fé, agora vocês vão crer em mim, tendo fé que eu existo, sem me ver, sem ter coisas palpáveis, mas sim acreditar nas Sagradas Escrituras. Por aí? É por aí mesmo. Eu só diria que não é que essas práticas caíram por terra, é que essas práticas, o propósito dessas práticas, se culminaram no que Jesus fez. Então, em Jesus, já se tem o propósito dessas práticas, consequentemente, a prática em si nunca era o objetivo, era um mecanismo para um objetivo. E em Cristo, ele se torna o mecanismo, o objetivo, a prática, o propósito, tudo se faz em Jesus. Então, eu e você em Jesus, não precisamos voltar a práticas limitadas, porque em Cristo já alcançamos isso. Na verdade, essa é o ponto-chave da carta que Paulo escreve aos Colossenses. Em Cristo, já temos a totalidade da presença de Deus em nós. Então, não precisamos voltar a práticas limitadas, a práticas do passado, porque em Cristo já temos tudo isso alcançado. Ana? Eu queria entender sobre os seres aí que você acabou explicando, se eles existiam ou não. Tudo isso, na verdade, que eu perguntei era para entender mais dos seres. E obrigado, eu entendi.
A palavra Deus é o que complica, né? Deus minúsculo, Deus maiúsculo. Se você pensar em termos ser espiritual, entre uma realidade de seres espirituais, Deus, Yahvé, é exclusivamente diferenciado. Ele é Senhor, ele é Deus. Faz sentido? Então, se aquela estátua lá que as pessoas estão beijando o pezinho lá, se aquilo realmente é um Deus chamado Tico-Teco ou não, ou chupa-cabra, ou seja lá o que for o Deus, é indiferente, porque o que devemos seguir, se submeter e obedecer, entre opções espirituais, é Yahvé exclusivamente manifestado, especialmente em Jesus. Apagou minha mãozinha aí? Apagou. Tá. Ok, então. Eu entendi. Jesus é supremo. Tudo se alcança e se comunica e se exemplifica em Jesus. Hebreus 5, lembra que Hebreus está usando muito do Velho Testamento para fazer uma comparação e contraste. Então, ao estudar Levítico, a gente vai muitas vezes conectar com Hebreus para você ver a comparação. Em Hebreus, capítulo 5, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, é isso que eu quero enfatizar, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, sendo da ordem Melquisedeque. É uma conversa longa, Melquisedeque, mas vamos deixar isso por lado por hoje, a não ser para dizer que Jesus é para ser não só o próximo sumo sacerdote, mas ser o sumo sacerdote diferenciado, o grande sumo sacerdote, ou supremo sumo sacerdote. E porque, por causa do processo que ele fez, ele é o sacrifício, ele é a salvação, ele é o sacerdote, ele é a propiciação, ele é tudo. Então, isso se encontra, a totalidade do que a gente está vendo em parte aqui em Levítico se encontra em Jesus. E foi uma redenção feita não por sangue de animais, mas pelo próprio Jesus. Em Hebreus 9, quando Cristo veio como sacerdote, sumo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, o que o sacerdote da época lá teria que ter feito, ovilhos e bodes morto em seu nome, para que ele então possa ser intercessor pelo povo, mas Jesus foi tudo de uma vez só em si, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por toda, e obteve eterna redenção. Ele é a total redenção, o exclusivo sacrifício, o sumo sacerdote, o representante, o Deus conosco, o povo com Deus, tudo. Todos esses simbolismos se encontram na grandeza de Jesus. Isso a gente vai continuar aqui no ponto 3, que ainda hoje, usando esse simbolismo de sacerdote, que muitas vezes não significa muito para a gente hoje, mas na esperança de a gente entender o que era que significava então, temos que ainda hoje ter esse processo de intercessão. Por causa da exclusividade de Jesus, temos alguns detalhes diferenciados hoje do que em Levítico se fazia diferente. Por exemplo, em Êxodo 19, 5 a 6, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, esse era um alerta e uma promessa de Deus ao seu povo, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha,
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Em outras palavras, mesmo que dentro da nação de Israel havia um grupo descendente de Arão que tinha como uma função mais exclusiva serem sacerdotes, Israel por inteiro, como uma nação, tinha uma responsabilidade de intercessão entre outros povos e Deus. Então, o que o sacerdote fazia por Israel e Deus, Israel era para fazer em nome das nações e Deus. E nós, hoje, ainda como um reino de Deus, temos essa mesma função. Hoje a gente chama de igreja, mas o ponto é o mesmo. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, ele diz, há pessoas que agora são em Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. E Pedro aqui está escrevendo também a pessoas que eram gentios, por etnicidade, mas agora em Cristo são uma nação eleita. Ele usa palavreados de Hebreus, ele usa palavreado de Levítico e Êxodo, para dizer que em Cristo somos realmente esta nação. E hoje ainda temos como função, cada um de nós e cada congregação, de representar ao povo ao nosso redor o que é ser um povo que tem a presença de Deus. Giovanni, acho que você tinha a mãozinha primeiro. Primeira vez que eu estou estudando essa passagem. Êxodo, então, 19, 5, 6, nessa passagem que tu acaba de ler, vê se eu entendi correto. Então, o povo judeu, eles tinham a missão de fazer prosélitos, de pregar o judaísmo? Hoje, nós como cristãos, pela passagem de Pedro, nós temos a obrigação de pregar Cristo. E eles lá tinham a obrigação de pregar judaísmo, prosélitos, Deus. Sim, mas com um detalhe diferenciado. Deixa eu usar um fraseado um pouco diferente. Fala como teu pai. Mas não é. Mas não é. O povo em si não era chamado e qualificado para ir criar sacrifícios em nome de outros povos. Isso era exclusivo do sumo sacerdote e os sacerdotes. Mas o tipo de intercessão que o povo era para fazer entre Deus e outros povos era, ao viver uma vida de comunidade diferenciada, que tinha justiça, benevolência, caridade, que mais? Perdão. Ao tratar as pessoas um ao outro assim, uma comunidade que tratava bem os estrangeiros, ao viver assim, estavam fazendo uma representação, um simbolismo, um outdoor do que é ter Deus conosco. E assim, então, estavam intercedendo entre Deus e povos vizinhos. Hoje, eu e você, e comunidades de fé, congregações, igrejas, ainda temos esta mesma responsabilidade da maneira pela qual vivemos, interagimos e lidamos um com o outro, e da maneira como tratamos pessoas de fora da igreja, ao agir de maneira que representa exclusivamente a presença de Deus, estamos assim sendo representantes entre Deus e povos. Uma maneira também a se fazer dentro disto é a gente evangelizar, para usar essa palavra. Inclui articulação, explicação do que é ter Deus conosco.
Então, o nosso exemplo, a nossa maneira de ser, a maneira na qual tratamos as pessoas e também a nossa pregação, ou a explicação, ou articulação, tudo isso é ainda hoje a gente representar Deus aos povos, sendo então ainda um povo de sacerdócio. A irmã está com a mãozinha ali, só está escrito iPhone, então, infelizmente, não lembro. Maria Helena. Opa, Maria Helena, qual que é a sua pergunta ou comentário? Enio, eu não sei nada de Levítico, então a minha informação é zero. Por que Jesus não veio da tribo dos levitas e sim da tribo de Judá? Embora tenha sido profetizado que ele viria da tribo de Judá, mas por que não? Se ele é o sumo sacerdote, é o maior de todos, por que ele então não veio dos levitas? Boa pergunta. E isso tem a ver com Melquisedeque. Melquisedeque só é mencionado acho que 2 ou 3 vezes na Bíblia e pouco é dito sobre ele. E tem lá os mais detalhes que temos entre Melquisedeque e uma interação com Abraão. E se Jesus teria sido, vamos dizer assim, uma conversa mais fácil, quando Jesus veio, para ele começar a se referir como sacerdote, se ele era realmente da descendência de Levi, especialmente de Arão, né? Levi, Arão e eventualmente Jesus. Mas como você notou, ele não é da tribo de Judá. Mas o ponto, então, é que Jesus sendo como Melquisedeque, porque na história de Melquisedeque, quando ele interage com Abraão, a gente sabe nada dele. Ele não é judeu, ele não é descendente de Abraão, não tem nem ainda Levi nenhum, não tem as 12 tribos, mas na história ali, Melquisedeque ele é introduzido na história como o sacerdote de Deus. E fala lá que Melquisedeque não tinha nem pai e mãe, mas é sacerdote de Deus. Claro que ele tem pai e mãe. O ponto é que ele não é sacerdote por descendência física. Ele é sacerdote porque tinha algo especial, ele e Deus. E Jesus, assim como Melquisedeque, é sacerdote não por ser geração de Levi, mas porque ele é exclusivamente diferenciado no seu relacionamento com Deus, exemplo Melquisedeque. Então, o sacerdócio de Jesus é diferenciado, ele tem a ver com Deus exclusivamente do que descendência biológica. Então, é para dizer que o sacerdócio de Jesus é algo acima do que descendência biológica. Faz sentido? Ô, Júnior. Tem mais detalhes, mas um resumo é esse aí. Júnior. Sim, obrigada. Uma outra maneira de ver também é que, respondendo à pergunta da irmã, é que Jesus, sendo de uma outra tribo, ele, então, apresentou uma nova lei, que é a lei dele. Porque se ele fosse da tribo de Judá, da tribo de Levi, ele seria sacerdote dentro da lei de Moisés. Mas como ele apresentou uma outra lei, que é a lei da graça, a lei da salvação, etc., então ele veio de uma outra tribo. Então, já que mudou o sacerdócio, porque ele é de uma outra tribo, houve mudança da lei também. Porque se ele fosse da tribo de Levi, seria sacerdote segundo a lei. Mas como ele teria uma nova, ele foi mudado o sacerdócio, mudou a lei também. Perfeitamente. Esclarece bem, quer dizer, muda o propósito. Né? Muda tudo completo. Muda o mecanismo do que... Não é uma sequência, é uma outra... Tá, muito obrigada. Eu diria que não é que repôs, mas é como se fosse um nível elevado.
hoje em dia a gente tem aí muitas vezes, né, tem programa no computador, sai lá a primeira versão, e aí sai uma versão melhor, uma versão melhor, uma versão melhor. Então, Jesus é a totalidade da versão melhor. Então, o que Levítico estava fazendo, o que aqueles mecanismos representavam, o que aqueles tipos de sacerdotes faziam, Jesus vem algo aqui de uma versão totalmente diferenciada, ao mesmo tempo representando tudo isso, porque Jesus vem diretamente de Deus conosco, não como uma descendência biológica. Ele é Deus conosco. Então, sim, é diferenciado, e que nem eu falei, Melquisedeque, o negócio lá se complica um pouco, mas bem notado. O caminho é o mesmo, mas houve uma mudança de rota. Os propósitos, os alvos são os mesmos. Perdão, reconciliação, generosidade, mas a maneira como alcançar isto é diferenciada em Jesus. Certo. Perfeito. Muito obrigada. Irmão Júnior, não sei se ajuda lendo Gênesis 14, versículo 17 a 20. Não sei se ajuda. Leia lá. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que eles se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Deus Altíssimo, do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Sim. E Melquisedeque não era de Levi. E Abraão deu isso, e na época ali não tinha ainda levitas. Não haviam levitas, né? Não havia levita, não havia nem Jacó, não havia, quer dizer, não havia nada disso ainda. Mas Abraão já notou em Melquisedeque algo diferenciado, porque tinha algo especial dele conectado com Deus, não por biologia, mas então já ali Abraão, que vai ser, na verdade, o pai de toda essa nação, que eventualmente inclui Levi e sacerdócio, já que ele está se submetendo a um sacerdócio, a um representante que é sacerdote diretamente de Deus. Então, Jesus, o autor de Hebreus, está dizendo que o tipo de sacerdócio que Jesus vai além da etnicidade, daquela exclusividade que vem com Abraão, porque assim como Melquisedeque era conectado diretamente com Deus e Abraão reconhece aquilo, Jesus é diretamente conectado com Deus e todos devem reconhecer isso. Então ele está fazendo uma comparação ali, um contraste. Eu já ouvi também a respeito, não sei se pode ser falado ou não, assim como Jesus pregou através de Noé, Abraão viu em Melquisedeque Jesus, filho de Deus. Sim. Já ouvi isso. Ele reconheceu algo diferenciado. Se ele entendeu tudo que era Jesus e cruz, essas coisas, eu não sei, mas que ele reconhece em Melquisedeque algo especial, sem dúvida nenhuma. Ok. 2.000 anos atrás, na época de Abraão com Melquisedeque? 4.000 anos atrás. 2.000 anos antes de Jesus. Quanto? 4.000 anos antes de hoje, Abraão. 2.000 anos antes de Jesus, Abraão. Sim. Legal. É o que eu pensei. Muito obrigado. Então, em Jesus, o que nós em Jesus agora temos como sacerdócio, intercessão? O que isso tudo tem a ver com nós? Duas coisas que eu quero notar. Ainda hoje somos um sacrifício, mas um pouco diferenciado, mais a ver com um sacrifício espiritual, não precisa ficar matando animais. 1 Pedro 2, capítulo 2, 4 a 5, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual
para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, ele ainda usa o simbolismo de um templo que teve que ser construído, e naquele templo, representando a presença de Deus, sacerdotes qualificados dentro do seu sacerdócio sacrificavam animais. Em Cristo, que é a presença de Deus, ele é a presença de Deus, ele é como se fosse o templo, mas ele é a presença de Deus. Nós, em Cristo, estamos fazendo a prática de sacrifícios, mas não em animais, na maneira na qual vivemos. Então, da maneira que eu trato você, da maneira qual eu lido com finanças, casamento, o estrangeiro, conflitos, amor, justiça, tudo isso é um sacrifício espiritual. São exemplos de um povo santificado pela presença de Deus. Então, é isso que ele está se referindo. Em outras palavras, o mesmo conceito, Romanos, capítulo 12, versículo 1 a 2, Paulo diz o seguinte: portanto, irmãos, mais uma vez, já são pessoas que seguem Jesus, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Da maneira como vivemos, estamos exemplificando e personificando o conceito de sacrifícios. Eram para criar representações da benevolência, da misericórdia de Deus. E da maneira como eu vivo, representa isso ainda hoje. Então, não precisa... Enio, Opa! Isso seria, né, no meu modo de ver, nossa principal oferta. Entendeu? A principal oferta de um cristão hoje, não vejo financeiro. Eu vejo esse sacrifício vivo aí. Prossiga. Sim. O que eu diria inclui o financeiro, inclui a benevolência, inclui administração, o respeito, o casamento, os filhos. Como vivemos, a totalidade da nossa vida é o sacrifício que devemos representar perante outros, né, perante os povos, o que inclui contribuição, mas você está correto que a contribuição não é a maneira exclusiva de ser um sacrifício, é a nossa vida, o que inclui também a nossa generosidade. E quando estamos gradativamente vivendo de forma diferenciada, que representa a presença de Deus e que exemplifica essa misericórdia de Deus para conosco nas nossas interações com o mundo, estamos cada vez mais entendendo a misericórdia e a vontade de Deus. É o ponto final aqui do versículo 2 que Paulo está articulando. Irmão Enio, Opa. Júnior, eu coloquei junto com Romanos 12, 1 e 2, na minha Bíblia aqui, Hebreus 13, 15 e 16, que faz também sentido. Ou diz lá, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Vamos notar aqui, ver também, qual que é mesmo? Hebreus? Não estou conseguindo ouvir agora, está no Hebreus 13. Hebreus 13, versículos 15 e 16. Ótimo, bons versículos, olha lá, ó. Já vamos somar aqui já. Isso, então, a maneira como eu vivo hoje, o que inclui vários desses detalhes aí, inclui, inclusive, detalhes que a gente conversou semana passada, são
a maneira como eu, ainda hoje, estou intercedendo entre Deus e as pessoas ao meu redor. Individualmente, como uma comunidade de fé. Muito bom. Então, semana que vem, nós vamos continuar a ideia com o fogo consumidor do Senhor. Vamos ver exemplos de pessoas que não intercederam de forma correta em Levítico 10 e o negócio meio que pega fogo. Comentários finais? Alguma outra pergunta? Agora eu entendi direito o Melquisedeque. Ah, então, Melquisedeque. Eu entendi um pouquinho, agora eu entendi direito. Beleza. É meio estranho, mas faz sentido quando você entende o que Melquisedeque exemplifica, que depois na história Jesus é comparado a Melquisedeque, só que ainda mais, né?